Olá, amantes da história! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas águas turvas e misteriosas da Roma antiga para desvendar a história de um dos seus imperadores mais enigmáticos e controversos, Tibério. Ele foi um general brilhante, um administrador relutante e, segundo alguns, um tirano sanguinário que se isolou do mundo. Mas quem foi realmente o homem por trás do mito? Tibério Cláudio Nero César nasceu em 42 a.C., numa época de grandes transformações em Roma. Sua vida começou já marcada por reviravoltas políticas. Sua mãe, Lívia Drusa, uma mulher ambiciosa e inteligente, divorciou-se do seu pai enquanto ainda estava grávida dele para se casar com o homem que viria a ser o primeiro imperador de Roma, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto. Essa união colocou o jovem Tibério no centro do poder, mas também sob a sombra constante do seu padrasto. Desde cedo, Tibério demonstrou um talento militar extraordinário. Ele foi um dos maiores generais que Roma já viu. Suas campanhas na Panônia, Ilírico e Germânia foram cruciais para expandir e solidificar as fronteiras norte do Império. Ele não era apenas um estrategista, ele era um líder que comandava o respeito das suas legiões. Tibério reorganizou o exército, estabelecendo tempos de serviço e garantindo que os soldados veteranos recebessem uma pensão digna, financiada por um novo imposto sobre heranças. Ele era eficiente, metódico e incrivelmente capaz. Apesar de suas vitórias e de sua lealdade a Augusto, o caminho de Tibério para o trono foi tudo menos direto. Ele era o plano B, C, ou talvez até o D. Augusto tinha seus próprios herdeiros preferidos, seus netos, Caio e Lúcio César. Tibério foi forçado a se casar com a filha de Augusto, Júlia, um casamento infeliz para ambos. Em meio a intrigas palacianas e sentindo-se marginalizado, Tibério tomou uma decisão drástica. Ele se autoexilou na ilha de Rhodes. Por anos, ele viveu como um cidadão comum, estudando filosofia e astrologia, longe da política de Roma. Mas o destino, ou talvez a astúcia de sua mãe Lívia, tinha outros planos. Uma série de mortes prematuras e misteriosas removeu todos os outros herdeiros do caminho. Caio e Lúcio morreram jovens. O outro neto de Augusto foi exilado por traição. De repente, o exilado em Rhodes tornou-se a única opção viável. Augusto, já envelhecido, não teve escolha a não ser chamar Tibério de volta, adotá-lo formalmente e nomeá-lo como seu sucessor. Em 14 d.C., com a morte de Augusto, Tibério, aos 55 anos, tornou-se o segundo imperador de Roma. Os primeiros anos do seu reinado foram, em geral, um modelo de boa governança. Tibério era um administrador prudente, cuidadoso com as finanças do império e respeitoso com o Senado, pelo menos inicialmente. Ele evitava os excessos e a ostentação de muitos nobres romanos. Ele parecia, de fato, um imperador relutante, alguém que governava por dever, não por desejo de poder. O historiador Plínio, o Velho, o descreveu como Maslow, o mais triste dos homens. Essa melancolia parecia acompanhá-lo constantemente. Foi durante esse período inicial, numa província distante chamada Judéia, que um homem chamado Jesus foi crucificado. Um evento que na época mal foi notado em Roma, mas que mudaria o mundo para sempre. Contudo, a escuridão que sempre pairou sobre Tibério começou a se adensar. A morte de seu único filho, Druso, em 23 d.C., foi o ponto de virada. A dor e a suspeita de que Druso havia sido envenenado, possivelmente por seu próprio conselheiro de confiança, Lúcio Hélio Sejano, quebraram o espírito de Tibério. O imperador, já desconfiado por natureza, tornou-se profundamente paranoico. Ele via conspirações em toda parte. Foi então que ele tomou a decisão mais chocante de sua vida. Em 26 d.C., Tibério abandonou Roma para nunca mais voltar. Ele se retirou para a ilha de Capri, um lugar paradisíaco na Baía de Nápoles. De lá, ele governaria o vasto Império Romano por correspondência, deixando o controle diário de Roma nas mãos do ambicioso Sejano. E é aqui que a lenda do eremita sanguinário de Capri realmente nasce. Longe dos olhos do público,
O que acontecia nas 12 vilas que Tibério construiu na ilha? Historiadores antigos, como Suetônio e Tácito, pintam um quadro aterrorizante. Eles descrevem um imperador idoso entregue a todos os tipos de depravações e crueldades. Relatos falam de festas bizarras, de execuções sumárias, onde vítimas eram atiradas dos penhascos de Capri para o mar. As histórias se tornaram cada vez mais sombrias, transformando a imagem de Tibério de um general competente em um monstro recluso. Enquanto isso, em Roma, Sejano acumulava poder. Ele eliminava seus inimigos, perseguia senadores e se comportava como o verdadeiro governante. Mas sua ambição foi sua ruína. Tibério, alertado de que Sejano planejava tomar o trono para si, agiu com uma frieza calculada. De Capri, ele orquestrou a queda de Sejano de forma magistral, enviando uma carta ao Senado que, ao final de sua leitura, ordenava-te a prisão e execução imediata do homem que fora seu braço direito. O que se seguiu foi um banho de sangue, uma purga terrível contra todos os apoiadores de Sejano e suas famílias. Os últimos anos da vida de Tibério foram marcados por um terror à distância. As ordens de execução continuavam a chegar de Capri, alimentando o medo e o ressentimento em Roma. Ele governou por mais uma década nesse exílio autoimposto, um homem velho, amargo e isolado, governando um império que ele parecia desprezar. Em 37 d.C., aos 78 anos, Tibério finalmente morreu. As circunstâncias de sua morte também são nebulosas. Alguns dizem que ele morreu de causas naturais. Outros sussurram que ele foi sufocado com um travesseiro por ordem de Calígula, seu sobrinho neto e herdeiro adotivo, que estava ansioso para assumir o poder. A notícia de sua morte foi recebida em Roma com alívio e celebração. Então, como devemos nos lembrar de Tibério? Foi ele o monstro depravado que os historiadores antigos descreveram? Ou foi um homem complexo, um líder talentoso que foi quebrado por tragédias pessoais e pelo peso esmagador de um poder que ele nunca desejou? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Ele foi, sem dúvida, um dos generais mais brilhantes de Roma e um administrador eficaz em seus primeiros anos. Mas a amargura, a paranoia e o isolamento o consumiram, manchando seu legado para sempre. A história de Tibério é um lembrete sombrio de como o poder absoluto, combinado com a dor pessoal e a desconfiança, pode corromper até mesmo os homens mais capazes. Ele permanece uma das figuras mais fascinantes e trágicas da história romana. O imperador que fugiu do mundo, mas cujo poder sombrio ainda podia ser sentido em cada canto do império. O que você acha? Tibério foi uma vítima das circunstâncias ou um tirano por natureza? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir, e se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos. Até a próxima!